Cosmovisão Cristã. Hoje nosso assunto é casamento e sexo na visão cristã. E como eu disse, eu vou trazer 8 princípios bíblicos. Não são os únicos 8 princípios, poderíamos colocar outras coisas, mas esses são os princípios aí que eu julguei e eu entendi que seriam interessantes aí para a gente refletir dentro daquilo que a gente tem pensado nas últimas quartas-feiras. E sem mais delongas, eu já vou entrar aqui nos princípios. Lembrando que o que é uma cosmovisão cristã? É nós enxergarmos todas as coisas a partir desses 4 pilares: criação, Deus criou tudo muito bom; queda, o pecado entrou no mundo e afetou todas as coisas; redenção, Cristo veio para começar uma obra de redenção, de transformação em nossas vidas, e essa obra, uma vez que nós cremos nele, ele começa essa obra de redenção em nossas vidas; e restauração, quando Cristo voltar, ele vai restaurar todas as coisas e vai voltar tudo para a perfeição original. E a gente sempre tem que olhar tudo a partir dessa ótica, inclusive casamento e sexo, e é isso que a gente vai fazer hoje. Então, casamento e sexo na visão cristã, o primeiro princípio que eu quero trazer é que o casamento é uma aliança. Essa é uma palavra importante. Casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, e é uma aliança vitalícia, ou seja, dura até a morte, ou deveria ser assim, pelo menos dentro do projeto inicial de Deus, antes do pecado entrar no mundo. O casamento foi criado para ser uma união entre um homem e uma mulher, e uma união vitalícia, ou seja, que durasse até que a morte os separasse. Na verdade, antes do pecado entrar no mundo, não existia morte, né? Então era para ser uma união vitalícia entre duas pessoas para todo sempre. E a gente vê isso, que Deus criou o casamento para ser dessa forma. Isso daqui é uma coisa importante, porque o casamento é a primeira sociedade criada por Deus, é a primeira instituição criada por Deus. Antes mesmo do Estado, antes mesmo da igreja, Deus criou o homem e a mulher, criou o casamento, criou o homem e a mulher e os uniu dentro de uma relação e de uma aliança, de um compromisso profundo. E aí eu quero ler apenas 2 textos bíblicos com vocês sobre isso, mas deixa eu voltar aqui. 2 textos bíblicos sobre isso. O primeiro, Gênesis 1:26, diz o seguinte: quando Deus foi criar o ser humano: passamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha a ênfase. Ele criou o ser humano à sua imagem, e ele criou homem e mulher. E, verso 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Percebe o seguinte: Deus criou o ser humano, e logo que ele criou homem e mulher, ele já ordenou ao homem e à mulher que os dois se unissem em relação sexual para procriar e encher toda a terra. Então a gente vê que tanto o casamento e essa união entre homem e mulher, quanto a questão da sexualidade, foi algo criado por Deus, que estava desde o início na criação de Deus. E Gênesis 2:24, lembrando que o capítulo 1 fala como que Deus criou todas as coisas, e o capítulo 2 especifica como que foi a criação do homem. Então, Deus, no capítulo 1, ele narra, Moisés narra como que Deus criou todas as coisas de maneira geral, e aí no capítulo 2 é como se ele estivesse dando um zoom na criação do homem e da mulher. E quando ele cria, depois de criar a mulher, Deus cria o homem, depois ele cria a mulher para o homem, e o texto conclui, o capítulo 2 termina dizendo o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Percebe? Olha a visão bíblica. O que é casamento? É uma pessoa deixando os seus pais, a outra pessoa deixando os seus pais. Essas duas pessoas, então, um homem e uma mulher, se unem, e os dois formam um novo núcleo familiar, e eles estão numa união tão profunda, mas tão profunda, que não são mais duas pessoas, mas uma só. Então, a única união onde duas pessoas são consideradas como uma só, e duas pessoas devem se tornar uma, é a união entre homem e mulher dentro de uma aliança de casamento. Então, voltando, o casamento, então, é uma aliança, percebe? Homem e mulher deixam seus pais e os dois se unem, tornando-se uma só carne. Isso é uma aliança entre um homem e uma mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então, não dá para você pegar uma carne e dividir no meio. Você tem que cortar ela. Uma vez que se torna uma só carne, não é mais para separar. Como o próprio Jesus disse: o que Deus uniu não separe o homem. Então, tô pegando aí alguns termos mais específicos. O casamento é uma união monogâmica, ou seja, é um homem com uma mulher. Você percebe que não é poligamia, não é o propósito criacional de Deus. Deus não criou o ser humano para se relacionar um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens, mas é um homem com uma mulher.
é um relacionamento, casamento é um relacionamento heterossexual, porque Deus criou homem e mulher, e um dos propósitos do casamento é ter filhos. Então, o casamento é necessariamente uma união heterossexual, e é por isso que, por exemplo, como igreja, nós não defendemos o casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Eles podem ter uma união afetiva, eles podem os chamar de outro nome, mas não é casamento, porque casamento, na definição do próprio Deus, ao criar o ser humano e ao criar a humanidade, é um homem com uma mulher se unindo, e dentro do padrão bíblico, então é uma união monogâmica, heterossexual e indissolúvel. Os dois se tornam uma só carne, então não é para separar. É importante dizer isso daqui, percebe que a ênfase é que os dois vão formar um novo núcleo familiar independente, o homem e a mulher deixam seus pais e os dois se tornam uma só carne. E sabe qual é a implicação disso? É que, uma vez que eu me caso, os meus pais não são mais minha família, são meus parentes. Uma vez que eu me caso, eu estou formando uma nova família com a minha esposa e com os filhos que nós teremos. Então, os meus pais, eles agora são meus parentes, eu tenho que cuidar deles quando eles ficam velhos, etc., mas eu não devo mais submissão a eles. E tem outra coisa, eu não devo submissão a eles, e eles também não têm obrigação nenhuma de me sustentar. Uma vez que eu me casei, eu tenho que me virar e tocar a minha família. E isso daqui eu estou enfatizando porque é muito comum no nosso tempo pessoas que querem se casar, mas continuam completamente dependentes dos pais, seja financeiramente, seja emocionalmente, qualquer coisa que acontece corre para os pais, é os pais que resolvem, é os pais que fazem, é os pais que intervêm em tudo. E percebe que o padrão bíblico é duas pessoas formando uma aliança, homem e mulher formando uma aliança, e os dois formam um novo núcleo familiar que é completamente independente independente dos núcleos familiares antigos. Então, eu com a minha mulher, nós decidimos a nossa vida, nós tomamos as nossas decisões, é responsabilidade nossa criar os nossos filhos, e eu estou falando isso porque é muito comum a gente ver hoje em dia pessoas que se casam, mas dependem financeiramente dos pais, dependem emocionalmente dos pais, têm filhos e é os pais que ficam cuidando, são completamente irresponsáveis, casam sem ter responsabilidade nenhuma, de qualquer jeito, aí depois casam e não tem onde morar, tem que morar com os pais. E tanto os filhos não têm que entender isso, que o casamento é formando um novo núcleo familiar independente, quanto os pais também têm que entender que eles não têm obrigação nenhuma. Casou, se vira. O pai pode dar uma forcinha aqui, uma forcinha ali, mas ele não tem que sustentar a família de ninguém, não tem que carregar nas costas de ninguém, porque homem e mulher, dentro do padrão bíblico, se casam e os dois formam uma nova família e um novo núcleo familiar de maneira independente. E uma coisa que a gente vê nesse texto também é que quem criou o sexo também foi Deus. Deus é o criador do sexo, isso daqui é uma coisa importante, porque o sexo ele não vem depois que o pecado entra no mundo. O sexo, assim que Deus criou o homem e a mulher, ele já ordenou eles que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Então, quem criou o sexo foi Deus. E eu estou falando isso também porque existem ainda existem pessoas que acreditam, por exemplo, que o primeiro pecado de Adão e Eva foi ter feito sexo. E uma coisa que aconteceu, principalmente por causa da influência da Igreja Católica, foi ter uma visão negativa do sexo, talvez por causa da ideia de que Jesus nasceu de uma virgem. Então criou-se a ideia de que então uma pessoa pura é uma pessoa virgem e qualquer pessoa que faz sexo é uma pessoa suja, e o sexo é sujo em si. Mas a gente vê claramente que quem criou o sexo foi Deus. O próprio Deus foi quem é o criador e o idealizador do sexo, e o sexo existia mesmo antes do pecado entrar no mundo. Então, esse é o primeiro princípio que eu queria trazer. O casamento é uma aliança, um compromisso profundo que duas pessoas estão assumindo uma com a outra. Os dois deixam suas famílias e formam um novo núcleo familiar, e é um compromisso que os dois estão assumindo de agora serem uma só carne. E uma só carne, isso envolve tanto num sentido emocional, de um se entrega ao outro, um se abre completamente ao outro, tanto no sentido de agora os dois têm os mesmos planos. Dentro de um casamento, o homem e a mulher, eles não podem cada um ter seus planos, cada um ter os seus sonhos, os dois têm que caminhar juntos, porque os dois são uma só carne. Dentro de casamento não existe privacidade, esse negócio de, meu marido não mexe no celular, minha esposa não mexe no meu celular, porque os dois são uma só carne, então não existe privacidade, não existe segredo, os dois caminham juntos, os dois têm planos juntos, os dois são emocionalmente unidos, os dois, a união física se materializa pelo sexo, eles se tornam uma só carne fisicamente por meio do sexo, mas não é só fisicamente, mas em todos os aspectos agora não são mais duas pessoas, mais uma pessoa só, não são mais duas vidas, mais uma vida só. Financeiramente os dois têm que ser um, isso daqui é um outro ponto importante. Então é uma união profunda, é uma aliança profunda de união de corpo e alma, união e entrega total de duas pessoas. E é por isso que dentro do casamento não existe o meu salário e o salário dela, existe o nosso salário.
Não existe o meu dinheiro e o dinheiro dela. Aquela ideia de, não, quem paga, eu pago essas contas, ela paga essas contas. Não existe isso dentro do casamento. Os dois são uma só carne diante de Deus. E então, o dinheiro é dos dois, a vida é dos dois, a responsabilidade é dos dois, tudo é dos dois. Os dois se tornam uma só carne. Esse é o propósito, esse é o primeiro princípio. O casamento é uma aliança, então, entre um homem e uma mulher, e uma união vitalícia. Segundo princípio, e aí, uma última coisa a dizer é que, então, a gente vê claramente que, desde o princípio, o divórcio não está nos planos de Deus. Embora depois que o pecado tenha entrado no mundo, e eu vou falar disso bem rapidamente, mas Deus abre duas exceções. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus abre duas exceções para o divórcio, porque a partir dessa nova realidade de pecado, embora não tenha sido o plano original de Deus, ele abre duas exceções. Primeiro, a questão do adultério, e a gente vê isso lá em Mateus 19. E segundo, quando uma pessoa crente é casada com uma pessoa não crente, a pessoa não crente a abandona, vai embora e não quer mais saber. Então, nesses casos também, o divórcio não é que ele é indicado, mas ele é aceitável aos olhos de Deus. E somente essas duas exceções, porque Deus criou o casamento para ser uma união vitalícia entre um homem e uma mulher. Segunda coisa, a base do casamento é uma aliança de companheirismo. Isso daqui é um ponto importante, porque quando a gente vai lá para o texto bíblico, vamos voltar lá, Gênesis 2,18, quando Deus vai formar a mulher, o texto vai dizer o seguinte: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Quando Deus criou os seres humanos, ele nos criou de modo que nós precisamos de companhia íntima na nossa vida para que nós nos sintamos bem. Deus não nos criou para viver sozinhos, Deus nos criou para viver em comunidade. Então Deus criou o casamento para suprir essa lacuna de necessidade e de carência afetiva e emocional que nós temos. Então Deus sabe que nós precisamos de pessoas ao nosso lado e ele criou então o casamento para que o homem, a gente leu lá o texto, Deus olhou para o homem e falou, ele está sozinho, eu vou criar uma companheira para ele, para o acompanhar na vida, para ele dividir as cargas dessa vida, para ele caminhar junto com ela. E aí os dois, então, vão se tornar uma só carne. Então você percebe que a base do casamento não é o amor, no sentido de um sentimento, porque o sentimento vai e volta, né? Tem hora que a gente está amando, tem hora que a gente não quer ver nem pintado de ouro. A base do casamento também não é sexo, porque uma hora também os nossos corpos vão envelhecendo e a coisa não é como era antes. E se a gente depender só de sexo, o casamento ir bem, não vai bem. Até porque o sexo, na verdade, ele é o culminar de estar bem nas outras áreas. Então a gente é uma só carne em várias outras coisas, e isso também se materializa na união sexual, mas só o sexo não é a base do casamento. O casamento tem como base uma aliança e um compromisso que duas pessoas fazem diante de Deus, de uma ser a companheira da outra até que a morte separe. Lembra dos votos que normalmente se tem, tradicionalmente se tem no casamento. Eu prometo que eu vou estar do seu lado e vou te amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. E isso essa é a aliança do casamento. Eu prometo que eu estarei ao seu lado, te amarei, te perdoarei, independente da situação boa ou ruim que vir à frente, eu estarei do seu lado, eu estou fazendo essa aliança com você. Gente, o casamento se baseia em um compromisso, não num sentimento. Porque o sentimento vai e volta. E é por isso que na maior parte das vezes não, mas boa parte das vezes, o que nos mantém casados não é o sentimento, mas é o compromisso que nós fizemos diante de Deus de estar ao lado daquela pessoa. Deus criou o ser humano de modo que ele se sente solitário sem a íntima companhia de alguém no seu viver diário. E é por isso que Deus criou então o casamento, para suprir a carência humana de companhia. E é por isso que a gente pode dizer que Deus criou o casamento para ser essa união entre duas pessoas e para ser uma aliança entre essas duas pessoas de companheirismo, de intimidade, de cumplicidade. E todos os outros aspectos do casamento nascem e estão enraizados no solo do compromisso de companheirismo e de cumplicidade que duas pessoas têm. Então, isso daqui é uma coisa importante. Há pessoas que se casam com base no dinheiro, há pessoas que se casam porque por causa de algum tipo de problema que teve, então é melhor casar. Há pessoas que se casam porque querem sair de casa. Há pessoas que se casam simplesmente porque querem fazer sexo. Há pessoas que se casam por vários motivos. Mas o casamento deve ter como base e como motivação principal um compromisso que duas pessoas firmaram diante de Deus. E é por isso que quando você acorda e olha para o seu lado e pensa assim, não aguento mais esse traste aqui do meu lado, sabe o que você tem que pensar? Eu fiz uma aliança diante de Deus com esse traste. Então eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que continuar com ele, porque eu prometi diante de Deus que eu ia estar do lado dele. Então mesmo que ele não queira estar muito do meu lado, eu vou estar do lado dele
e vou manter a minha parte nessa aliança feita diante de Deus. Essa é a base do casamento. Deus criou o casamento para funcionar nisso, com base num compromisso. Eu quero que vocês guardem isso, gente. Casamento tem como base um compromisso, uma aliança que duas pessoas fazem diante de Deus. Terceiro ponto que eu quero trazer é sobre casamento ainda, e depois a gente vai falar, a partir do quarto ponto, a gente vai falar mais sobre sexo, mas o propósito espiritual do casamento. O casamento tem um propósito espiritual. Quando Deus criou o ser humano, a Bíblia vai dizer que ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que Deus criou o homem e essa comunidade, homem e mulher, o casamento é uma comunidade que tem fins espirituais, porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, só o homem sozinho não é a imagem e semelhança de Deus, e só a mulher sozinha não é mais semelhante de Deus, mas eles juntos unem forças, então, para refletir quem Deus é e para cumprir os mandamentos que Deus deu para toda a humanidade. Então, duas pessoas, o casamento tem como propósito também, duas pessoas se unirem para se ajudarem e se equiparem no serviço do Senhor, para ajudar um ao outro na caminhada espiritual e para um ajudar o outro e um unir forças com o outro para servir melhor ao Senhor. Então, essa é uma coisa importante também quando a gente fala de casamento, porque o casamento não é só para a gente juntar, para a gente pagar a conta e ter filho. O casamento tem como objetivo também nós nos juntarmos para servirmos melhor ao Senhor, para que a nossa união redunde em frutos para a glória de Deus. O casamento tem que ter esse foco também da glória de Deus, de nós unirmos forças para servirmos melhor ao Senhor. Sozinho, eu não consigo servir tanto ao Senhor, sozinho você não consegue servir tanto ao Senhor, então nós nos unimos para juntos servirmos ao Senhor o máximo possível, nos equiparmos e juntos refletirmos quem Deus é e refletirmos a imagem de Deus ao mundo. Então, o casamento também tem esse propósito. 1 Coríntios 10:31 fala: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. O casamento também tem esse propósito de duas pessoas se unirem para glorificarem melhor ao Senhor. E a gente não pode perder esse propósito espiritual do casamento. O propósito é que duas pessoas se unem para servir melhor a Deus e elas também são bênção uma na vida da outra. Uma aconselha a outra nos caminhos do Senhor, uma repreende a outra nos caminhos do Senhor, uma está com a outra, lendo a Bíblia, crescendo junto nos caminhos do Senhor. O casamento também tem que ter esse propósito, preste atenção nisso. Casamentos fortes e casamentos firmados na palavra de Deus são casamentos edificantes, onde o marido cresce com a esposa e a esposa cresce com o marido, e os dois juntos unem forças para servir ao Senhor. Então Deus criou o casamento para ser essa união entre homem e mulher, vitalícia. Deus criou o casamento para ter como base essa aliança de companheirismo, mas Deus criou o casamento também para que seja duas pessoas unindo forças para servir melhor ao Senhor e duas pessoas para se unindo para uma ser bênção na vida do outro, da outra, e uma edificar a outra e levar essa pessoa para mais perto de Jesus. Então, o casamento também tem um propósito espiritual e essa união também é uma união muito edificante quando ambos os cônjuges estão firmados na palavra e estão empenhados em ser bênção na vida do outro. Preste atenção nisso. Deus uniu você ao seu cônjuge não para que você sugue, mas para que você seja uma bênção na vida dele. Para que você seja um instrumento de Deus na vida dele. Para que você una forças com ele para que o nome de Deus seja glorificado por meio da vida de vocês. Então você não pode perder de vista, você não pode ter uma visão egoísta do casamento, mas uma visão, você tem que ter uma visão da glória de Deus do seu casamento, porque Deus criou homem e mulher para juntos servirem ao Senhor, obedecerem ao Senhor e refletirem quem o Senhor é. Então o casamento também tem esse propósito espiritual de duas pessoas se unindo para servir melhor ao Senhor. O quarto princípio que eu queria trazer é que o sexo no casamento, ele é bom e santo. Então, Deus, uma coisa que é muito clara, e aí eu não vou nem gastar muito tempo com isso, mas o sexo é exclusivo para o casamento. Então você vê, homem e mulher deixam seus pais, os dois se tornam uma só carne, e uma só carne ali é muito mais do que sexo, mas inclui sexo também. Homem e mulher devem se tornar uma só carne financeiramente, emocionalmente, de alma e etc., e também de corpo, e uma só carne, então, de corpo é representado pela união sexual. Mas, então o sexo é para ser vivido dentro desse relacionamento. E um outro texto aí que eu gostaria de ler com vocês é 1 Coríntios 7:9, que diz, 7:9, olha o que diz. Mas se vocês não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. Então Paulo está falando assim, se você não consegue dominar os seus desejos aí sexuais, então o que você tem que fazer? Se casar. Não tem outra opção. Então, e Paulo então deixa claro que o sexo é exclusivo do casamento, e a gente pode colocar aqui, até usando esse texto como princípio, que
por exemplo, masturbação e outras coisas assim, elas não são válidas e não podem ser usadas para satisfação sexual, porque a opção que Paulo traz aqui é se você vive assim, o que você faz? Você casa. Essa é a única opção que tem. Então, o sexo ele é exclusivo para o casamento. Isso porque, gente, não é porque Deus é um estraga-prazer, não, que assim, não, eu quero privar as minhas criaturas de prazer. Mas o ponto é que o sexo ele é muito precioso e ele é uma coisa muito séria para ser usada fora do compromisso de casamento. Então, o sexo é como se fosse uma joia preciosa e você não vai usar ela no chiqueiro, você tem que usar ela num lugar apropriado para não danificá-la e para não pervertê-la. Então, o sexo é essa bênção especial dada por Deus, esse presente dado por Deus, que é algo tão precioso e tão bonito, que ele precisa ser preservado por uma aliança entre duas pessoas, porque senão vira essa bagunça que a gente vê aí hoje em dia. E você vê pessoas se ferindo, você vê pessoas sofrendo pra caramba porque não levam isso a sério. Então, sexo é exclusivo para o casamento e a gente vê isso na Bíblia do começo ao fim. Outro princípio que a gente pode trazer aí sobre sexo é que ele foi criado por Deus e por isso é bom. A gente já leu o texto aí, mas Deus foi quem criou o sexo e o sexo existia antes do pecado entrar no mundo. Então, Deus criou esse mundo com o casamento e com o sexo. E se Deus criou, ele mesmo disse que tudo que ele tinha feito era muito bom. Então, essa visão de que o sexo é algo sujo, o sexo é algo degradante, e santidade é igual à virgindade, tanto que isso é muito da influência católica, gente, tanto que hoje, se você quiser ser um homem de Deus consagrado na visão católica, você tem que ser virgem, você tem que ser celibato pro resto da vida, porque o sexo é visto como algo sujo. Mas não, o sexo é bom, foi criado por Deus, é bênção dada por Deus para o homem, e Deus criou isso antes do pecado entrar no mundo, já existia sexo, então Deus foi quem criou para ser muito bom. Um outro princípio que a gente pode colocar, falando do sexo, é que o sexo é um dos mais apropriados e essenciais atos do casamento. Porque o sexo é muito mais do que um ato físico. A gente sabe disso, que o sexo, quando praticado do jeito que Deus criou para ser praticado, ele é muito mais do que um ato físico, porque é uma maneira de duas pessoas, como o Henrique falou agora há pouco, é uma maneira de duas pessoas se entregarem plenamente uma à outra. O sexo é como que uma mensagem sem palavras que diz eu sou exclusivamente e totalmente seu. Então, o sexo é uma maneira de eu olhar para a pessoa que Deus colocou na minha vida e dizer, olha, em todos os aspectos eu sou seu e eu sou exclusivamente seu e de mais ninguém, tanto que esse tipo de intimidade eu só tenho com você. E é por isso que o sexo é algo bastante apropriado e importante dentro do casamento, porque é a maneira como duas pessoas se tornam uma só carne. E não só isso, gente, mas eu estava lendo um livro e um pastor dizia isso que eu achei interessante. Ele falou assim: olha, dois pecadores vivendo juntos vive como se fossem duas engrenagens que estão assim com atritos o tempo todo. Esse é o casamento, homem e mulher, e essa engrenagem que fica com atrito no outro, um com faísca para o outro. O sexo é como que um óleo que você coloca entre as engrenagens para que a coisa funcione de maneira mais leve, de maneira mais tranquila. E, de fato, casais que têm uma vida sexual boa e constante são casais que tendem a ser mais tolerantes um com o outro, mais perdoadores um com o outro, mais amorosos uns com os outros. E são uma coisa leva a outra, né? Então, eles são mais amorosos e aí tem uma vida nessa área melhor e isso leva a serem mais amorosos um com o outro. Isso é um ciclo que se retroalimenta. Então, o sexo é apropriado e é essencial também para um casamento saudável. Então, o casamento não se resume a sexo, mas um casamento sem sexo também está com algum problema. Deus deu sexo para o ser humano para o seu bem-estar. Esse daqui é um ponto bastante importante, então. A gente fez essa pergunta agora há pouco, então, respondendo. É pecado fazer sexo só por prazer? Não, não é pecado. Se for um casal que está fazendo sexo, um homem com uma mulher, dentro da aliança de casamento, e eles não estão fazendo para procriar, eles não estão fazendo para ter filho, nada. Estão fazendo simplesmente porque isso dá prazer, não tem problema nenhum. Quando a gente lê o livro de Cantares, a gente vê dois amantes, duas pessoas apaixonadas uma pela outra, vivendo o sexo e todas as coisas que estão em volta do sexo e todo aquele relacionamento erótico, e isso é exaltado dentro da palavra de Deus. Se você nunca leu Cantares, eu te encorajo a ler, que você vai ver um homem e uma mulher, um casal que se ama e estão vivendo um relacionamento profundamente erótico até, diante de Deus, e isso é bom. Então não há problema nenhum de Deus criou o sexo,
também como um presente para os seres humanos, para que eles possam ter prazer, para que eles possam se alegrar. Deus criou o sexo para o bem-estar humano também, e essa mensagem fica muito clara quando a gente lê Cantares. Então não tem problema fazer sexo com contraceptivo, com preservativo, mulher tomar anticoncepcional para não ficar grávida. Não tem problema nenhum, porque o sexo não tem como objetivo apenas a procriação, embora esse também seja um dos objetivos do sexo. Mas o sexo também tem como objetivo o bem-estar humano, e Deus deu essa bênção, Deus deu esse presente para os seres humanos para eles desfrutarem. Então não tem problema nenhum. Outro ponto importante, Hebreus 13:4, é que a união sexual de um casal é privada e precisa ser protegida. Esse é um texto que eu quero ler com você. O sexo, ele deve ser vivido dentro do casamento. É o sexo no casamento. E olha lá, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha o que esse texto diz. O matrimônio tem que ser digno de honra e o leito conjugal sem mácula. E, ou seja, dentre outras coisas, a gente pode dizer que esse texto também nos ensina que a união sexual de um casal é privada, é no leito deles, e essa união precisa ser protegida. E o que eu estou querendo dizer com isso é a nossa vida sexual não é para ficar sendo comentada. Sabe quando a mulherada se junta para ficar conversando sobre sexo, sobre como é a vida sexual de cada uma? Isso não cabe dentro da visão bíblica, porque a minha intimidade com a minha esposa diz respeito apenas a eu e minha esposa. A não ser que claro, se eu tiver algum problema, se eu preciso de alguma ajuda e etc, é outro assunto. Mas a união sexual de um casal deve ser preservada, ela é privada, e não só a união é privada, mas a gente pode aplicar aqui que o sexo é exclusivo para o casamento. Então é por isso que a Bíblia é contra pessoas ficarem usando roupas vulgares, etc., que de alguma forma incite outras pessoas à sexualidade. Isso é errado porque o sexo é para ser vivido entre um homem e uma mulher, dentro de um compromisso de casamento, e os dois dentro de 4 paredes e somente eles. Então, eles e somente a eles dizem respeito à vida sexual deles e a mais ninguém. Isso precisa ser protegido. Então, a união sexual de um casal é privada e ela precisa ser protegida. A intimidade de um casal precisa ser protegida. Uma outra coisa importante para dizer é que o sexo conjugal é uma forma de castidade que glorifica a Deus. Isso daqui é um ponto importante. Essa é uma palavra usada, principalmente na visão católica. O que é castidade na visão católica? É uma pessoa para sempre virgem. Uma pessoa casta é uma pessoa sexualmente pura, sexualmente santa. E uma pessoa casada, ela é casta, ou ela vive a castidade fazendo sexo dentro do casamento. Então, o sexo conjugal, ela sim uma forma de castigar, uma forma de castidade, e não tem, assim, um casal casado não está se tornando impuro por fazer sexo. Pelo contrário, eles estão fazendo aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Então, dentro do casamento, é uma forma de castidade. E uma última coisa que eu quero trazer sobre esse quarto ponto é que, claro que perversões sexuais devem ser evitadas. A Bíblia é contra qualquer tipo de perversão sexual. Mas quando nós lemos Cantares, nós vemos que há uma certa liberdade dada por Deus para a sexualidade dentro do casamento. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente percebe que as perversões devem ser evitadas, obviamente. Mas um casal casado, dentro da sua intimidade, eles têm liberdade para desfrutar do sexo e de todas as coisas que orbitam em volta do sexo, de todas as delícias que há em volta do sexo, todas as preliminares. Eles estão livres para desfrutar disso à vontade. Um casal casado, claro, sem perversões, mas dentro dos limites. Quando a gente lê Cantares, a gente vê que há certa liberdade para que um casal casado desfrute, e aproveite e tenha prazer, e desenvolva essa área da vida deles. Então, esse é o quarto princípio. Sexo no casamento é bom e santo. Quinto princípio, então, o sexo no casamento é mais do que uma coisa recomendada, mas é uma ordenança dada por Deus para a satisfação do outro. Olha, eu quero ler esse texto com vocês. Esse é um texto muito importante, talvez um dos mais importantes aí quando o assunto é casamento e sexo. 1 Coríntios 7, Paulo faz um tratado sobre casamento, que acontece quando há separação, como é que tem que ser o casamento, e quando é casado mulher com um marido não crente, com mulher não crente, e quando morre. 1 Coríntios 7 trata de vários casos. E no comecinho, quando Paulo está tratando sobre isso, ele diz o seguinte, olha lá, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido,
E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Olha esse texto, que interessante, gente. E aí eu quero trazer alguns princípios. Primeiro, a gente vê claramente, sexo é necessário no casamento. Tanto para suprir a carência, Deus nos criou com necessidades nessa área. Então, é uma questão física também. E uma vez que você está casado, isso, antes de você casar, enquanto você se mantém, enquanto você é virgem, enquanto você... E é claro, eu estou falando de uma pessoa que sem se casar, que não fica imaginando, não vê pornografia, tá? Uma pessoa que se guarda nessa área para o casamento, essa é uma área como que adormecida na vida dela, ainda não está despertada. Uma vez que ela se casa, essa é uma área que está aflorada agora, e nós agora temos necessidades que vão se tornando evidentes. Então, o sexo no casamento é necessário. Olha o que Paulo fala: não se privem um ao outro. O marido, ele deve à esposa satisfação sexual, é disso que Paulo está falando aqui, e a esposa deve ao marido satisfação sexual. Então, o sexo é necessário no casamento para suprir a carência, e Paulo fala claramente: não se privem um ao outro, para que vocês não deem lugar ao diabo, porque senão o diabo vai tentar vocês por falta de domínio próprio. Então, a ideia é que um casal casado, que tem essa área da vida ativa, mas que deixa isso de lado e não alimenta essa área, há necessidades. Então, daqui a pouco, o marido está começando a ficar despertado por outras mulheres, a mulher está começando a ter olho para outros maridos e para outros homens, e enfim, isso começa a aflorar nela. Então, olha, esse texto é muito sério, gente, porque ele está falando o seguinte: casais façam sexo. Antes de casar, é pecado fazer sexo, namorados não casados. Depois que você casa, o pecado é não fazer sexo. E é interessante isso, porque antes de você casar, qual que é a grande tentação? Que o diabo tenta o tempo todo, é o casal de namorado cair em pecado e fazer sexo. Depois que você casa, qual é a grande tentação que o diabo vai colocar? Fazer de tudo, porque você está sempre muito cansado, sempre muito na correria, sempre muito enrolado, para que você não invista nessa área dentro do seu casamento, porque isso leva o diabo a ter mais terreno para tentar mais. Então, sexo é necessário, é uma obrigação, é uma ordenança. A mulher deve ser ao marido, o marido deve ser a esposa, para que o diabo não tenha espaço dentro desse terreno, nesse terreno dentro do casamento. Agora, uma outra coisa que é muito importante falar aqui é que o objetivo da sexualidade não é satisfazer a si mesmo, mas satisfazer o cônjuge. Esse é um outro princípio bastante importante, porque é muito comum pessoas usarem esse texto de maneira profundamente egoísta, e o homem chega na esposa: tá vendo? Você tem que, toda vez que eu quiser, você tem que me satisfazer, você tem que fazer, você tem que não sei o quê. Não. É muito claro nesse texto que, olha lá, vamos ler de novo o versículo 4. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Também, de igual modo, não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Versículo 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Ou seja, o objetivo do sexo é eu satisfazer a outra pessoa, e não eu ser satisfeito pela outra pessoa. Então, esses dois princípios têm que andar juntos, senão o casamento pode cair até num relacionamento abusivo nessa área. Os dois princípios andam juntos. Deus me colocou dentro do casamento com essa pessoa para supri-la nas suas carências sexuais, mas o objetivo não é ela tem que fazer e ela tem que me suprir. É eu, com todo o amor e carinho, eu estou aqui para doar e supri-la nessa área, e ela está aqui para me suprir nessa área, e assim o casamento caminha. Então, isso daqui é um ponto bastante importante também, que o objetivo do sexo não é satisfazer a si mesmo, mas satisfazer ao seu cônjuge. E uma outra coisa que é importante colocar é que, gente, a sexualidade é um instrumento para fortalecer a união, renovar o compromisso, edificar o casamento. Por isso, deve obrigatoriamente ser algo constante na vida do casal. Quando eu falo constante aqui, não existe um padrão. Tem que ser tantas vezes por semana, uma vez por semana. Não existe. O ponto tem que ser algo constante na vida do casal. Não existe um padrão. Existem casais que são mais, existem casais que são menos, mas é preciso que seja algo constante. E um conselho que eu dou é: converse sobre isso com o seu marido, com sua esposa, e pergunte para ela: quantas vezes para você por semana seria ideal? E aí vocês conversam sobre isso para chegar no acordo. Vamos supor que um acha que 3, 4, todo dia. O outro acha que 2 vezes por semana. Pode chegar num acordo aí, fazer uma média aí,
Mas a ideia é que essa é uma área que precisa ser cuidada e precisa ser preservada dentro do casamento para que o diabo não ganhe terreno. E o texto deixa uma coisa muito clara. Qual é a única exceção que você pode se abster disso por um tempo? É se o casal for, ao invés de usar o tempo que usaria para fazer, para se dedicar ao relacionamento sexual, para fazer sexo, ele vai usar para orar, para se dedicar à sua vida espiritual. Sem ser essa hipótese, e tirando essa exceção, não há nenhuma outra. Essa é uma ordenança para dentro do casamento. Então, sexo no casamento é uma ordenança para satisfazer o outro. Sexto princípio, e agora são princípios mais rápidos. O amor romântico é o contexto para o sexo. Aqui é uma coisa importante também, que o sexo ele não é só um momento ali, mas o casamento ele deve fluir em um ambiente de romance. E o sexo, então, é como que o culminar de todo esse romance que existe entre o casal. O casamento deve ser romântico e nós devemos, e normalmente essa é uma reclamação de mulheres, né, que os maridos não são românticos, eles não investem, eles não tratam elas, tal. Então, eu acho que essa é uma dificuldade principalmente para os homens. No entanto, as mulheres também têm a sua responsabilidade aí de investir no casamento para torná-lo um relacionamento romântico. Então, o casamento não é a união entre dois amigos, mas é a união entre dois amantes. Então, o casamento deve ser romântico e o amor é a base e o sexo é uma maneira de expressar esse amor. E sem esse amor, sem esse romance, sem toda essa coisa por trás, o sexo vai ser uma decepção, vai ser só um ato vazio, é um ato completamente momentâneo, mas não o sexo ele tem que ser algo que faz parte de um tipo de relacionamento de amor que o casal desenvolve. Então é uma maneira de expressar esse amor que a gente desenvolve, a gente cultiva entre nós. Se o sexo for só uma questão isolada, ele vai ser uma decepção dentro do casamento. Uma última coisa, na verdade uma penúltima coisa que eu quero colocar. Então o sexo tem que ser romântico. E, gente, um parênteses aqui importante. É claro que isso daqui eu estou falando para duas pessoas que estão buscando o ideal de Deus para o casamento delas. Infelizmente, muitas vezes você tem uma pessoa que é crente, entende tudo isso daqui, todos esses princípios, mas é casado com uma pessoa que não tem esse mesmo compromisso. Isso é triste, porque, infelizmente, o casamento não vai conseguir ser do jeito que Deus criou para ser. Mas no que depender de você, faça a sua parte. Sétimo princípio, e eu já estou acabando. Não se esqueça que você casa com um pecador. Esse é um princípio extremamente importante, mas extremamente importante. Por quê? Porque normalmente a gente vai para o casamento com expectativas e com ideais, assim, a gente idealiza o casamento como um relacionamento maravilhoso. E aí quando a gente se casa e começa a conviver junto, a gente começa a viver um monte de problema de relacionamento, problemas na área sexual, várias expectativas quebradas e assim por diante, porque na grande maioria das vezes nós nos esquecemos que nós casamos com um pecador. Romanos 3, a partir do versículo 10, é aquele texto que diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, isso significa que nós devemos estar conscientes das enfermidades do casamento, por conta do pecado. O casamento não vai ser perfeito, vai ter um monte de aresta que precisa ser aparada, vai ter um monte de atrito, um monte de problema. Então, esteja consciente disso. Às vezes a gente acha que a gente casou errado porque a gente tem problema no casamento, mas com qualquer pessoa que você casasse na face da terra, você ia ter problema. Porque todo casamento é doente, porque todos os casais são pecadores. Todo mundo casa com a pessoa errada, porque todo mundo é a pessoa errada, porque todos nós somos pecadores. Por isso, um casal deveria exercitar paciência, mansidão, tolerância, perdão e esquecimento das provocações. Seu marido vai te provocar, sua esposa vai te provocar, você vai ficar irado com ele. Isso faz parte porque nós somos pecadores. Então, não seja idealista. Essa é uma coisa que você precisa ter. Depois que o pecado entrou no mundo, nós somos pecadores em redenção, mas ainda pecadores. Então, uma vez que a gente vai a Cristo, ele começa essa obra de purificação, mas nós ainda somos pecadores. Então, nós precisamos exercitar dentro do casamento paciência, mansidão. Um dia a gente vai se ver livre disso, mas ainda não é agora. E por isso que a gente tem que ter tolerância, perdão, esquecer as provocações e assim por diante. Olha que um pastor puritano disse isso lá no século XVII. Não busque a perfeição, ele falando sobre casamento. Não busque a perfeição no seu relacionamento. Deus reserva isso para outro estado onde o casamento não será necessário. Não busque. Saiba que você nunca vai ter um casamento perfeito. Ninguém tem. Esse estado de perfeição Deus reserva para o futuro. Isso aqui é uma coisa importante, porque há pessoas que, se não for perfeito, para ela não serve. E se você tiver essa visão, seu casamento vai ser sempre uma droga. Porque você sempre vai estar olhando para o que ele não tem, ao invés de olhar para as bênçãos que Deus já derramou e olhar para as coisas boas que o seu relacionamento te oferece.
Um outro pastor, também puritano, século XVI, diz: preparem-se para os rigores do casamento, limitando sua expectativa. E lembre-se que você casa com o filho de Adão. Então, prepare-se para os rigores do casamento. Cuidado com as expectativas. Para quem não é casado, cuidado com as expectativas. Você vai casar com um pecador que vai te dar muita dor de cabeça. Então, lembre-se que você casa com o filho de Adão. E simplesmente ter essa percepção e ter essa visão nos ajuda a ter mais paciência. E não só entender que ele é um filho de Adão, que o meu cônjuge é um pecador, mas eu também sou. E da mesma forma que ele erra, eu erro. Da mesma forma que ele provoca, eu provoco. E isso nos leva a ter mais paciência um com o outro. E o último princípio que eu queria trazer é que o celibato também é uma opção legítima. Há pessoas, a gente está falando aqui de casamento, mas há pessoas que não vão se casar. E está tudo bem. Não é porque eu não me casei que eu sou uma pessoa menos feliz ou menos completa, porque o casamento não é para nós nos completarmos, mas é para duas pessoas completas em Cristo unirem forças para servir melhor ao Senhor. E existem algumas pessoas que Deus entende que vão servir melhor a Ele sozinhos. E para esses, Deus reserva o celibato. Eu quero só ler esse último texto com vocês. E esse é um outro princípio de casamento também que a gente tem que ter. Olha o que Paulo fala. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Quando ele fala que gostaria que todos fossem como eu, ele está falando de Paulo era celibato. Paulo não era casado. Ele fala, eu gostaria que todo mundo fosse como eu, mas Deus tem um dom para cada um. E ele fala, e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Solteiros. E aqui é bom fazer um parênteses, por que Paulo fala isso? Porque Paulo aqui vivia num contexto de perseguição religiosa. Então, naquela época, ser crente era difícil. Você tinha perseguição, assim, perseguições ferrenhas. E você ser crente, casado, com um filho, para fugir, é mais complicado. Então, por isso que ele fala que é melhor, ele olhava e via que era melhor, no caso dele também, as viagens missionárias que ele fazia, era melhor que ele fosse solteiro. E Paulo falou, eu gostaria que vocês ficassem assim, mas se vocês não conseguem se dominar, que se casem. Que é melhor casado que viver sem desejo, não tem problema casar. Mas há alguns que Deus reservou para o não casamento, e essas pessoas não deveriam ficar nem primeiro pensando que são menos felizes porque não são casadas, porque não é casamento que nos completa, é Cristo Jesus. E segundo, elas devem entender que essa é a maneira como Deus quer que elas o sirvam, e Deus deu essa condição e esse dom para elas. E há outras pessoas que gostariam de ficar solteiras, mas se casam por causa da pressão das outras pessoas. Todo mundo tá em volta, fica, ih, tá ficando pra titia, ih, tá ficando pra titio, ih, não sei o quê. E a pessoa se sente pressionada a casar. E há algumas pessoas que, se não tivessem casadas, viveriam uma vida melhor. Porque se casam, mas por pressão e não por livre e espontânea vontade. Então, saibam que o celibato é uma opção legítima e nós não precisamos nos casar para sermos completos e servirmos ao Senhor. Paulo foi uma das pessoas mais felizes que viveu na face da terra, porque ele tinha Cristo. E isso nos basta. Então, um bom casamento, e o casamento não é uma necessidade para uma vida boa aqui na terra, porque embora o casamento tenha as suas bênçãos, se eu não for casado, Deus vai derramar outros tipos de bênção, porque no fim, a fonte de todas as bênçãos é o Senhor. E se Ele é o nosso pastor, se nós estamos em Cristo, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, oitavo princípio, o celibato é uma opção legítima. Então, gente, passamos aqui por 8 princípios do casamento. Vou só repeti-los aqui para a gente guardar. Primeiro, então, o casamento é uma união entre um homem e uma mulher e uma união vitalícia. Segundo, a base do casamento é o companheirismo. Terceiro, o casamento é um propósito espiritual também, duas pessoas unirem forças para servirem melhor ao Senhor e para uma edificar a outra. Quarto, o sexo no casamento é bom e santo. Quinto, o sexo no casamento é uma ordenança para a satisfação do outro. Sexto, o amor romântico deve ser o contexto do sexo no casamento. Um casal casado deve desenvolver um relacionamento romântico. Sétimo, não se esqueça que você casa com um pecador. E oito, lembre-se que o celibato também é uma opção legítima. Os 3 propósitos do casamento para fechar. Nós casamos e Deus nos une para que nós sejamos companheiros uns dos outros, uma só carne, um ajudar o outro, um estar com o outro na saúde, na doença, etc. Segundo, é um remédio contra o pecado, porque é a maneira de nós nos suprirmos as nossas necessidades sexuais para não pecarmos contra o Senhor. Então é melhor casado que viver abrasado, para a gente viver abrasado antes de se casa. E essa é uma maneira de nós mantermos a nossa vida pura, sexualmente falando. Por isso que o casado tem que fazer sexo.
E terceiro, um outro propósito também, a criação de filhos. A procriação também é um dos propósitos aí do casamento. E para fechar, eu quero fazer 3 indicações de livros, 3 livros sobre casamento que são muito bons e legais. Primeiro, O Significado do Casamento, Tim Keller. Segundo, O que Você Esperava, que é um livro muito bom sobre as expectativas que nós criamos para o casamento. E para aqueles que não são casados, planejam casar, esse é um livro legal para ler. Ele fala sobre as expectativas fictícias que são criadas e que a nossa cultura cria do casamento e o que de fato é o casamento de dois pecadores e como vivê-lo capacitado pela graça de Deus. Então esse é um livro muito legal. E um outro livro, Intimidade Sexual no Casamento, é um livro aí que vai falar sobre a questão sexual e como viver essa área da vida para a glória do Senhor. Então, gente, essa foi a nossa reflexão de hoje. Lembrando que ser discípulo de Jesus é muito mais do que ter práticas religiosas, mas é encarar todo mundo a partir de uma perspectiva cristã, inclusive o casamento e o sexo. E agora a gente vai fechar aí o nosso tempo juntos, tendo o nosso tempo de perguntas e respostas.